A paz do Senhor para todos os nossos irmãos, professores, professoras, alunos e demais superintendentes da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos dando início a mais uma pré-aula que tem um oferecimento de Professores em Cristo EBD. Nós estamos estudando nesse quarto trimestre de 2015 o livro de Gênesis, que traz por título o começo de todas as coisas. Estudos sobre o livro de Gênesis. E o comentarista desse trimestre é o pastor Cláudio Honor de Andrade. Nós vamos estudar hoje, meus irmãos, a lição de número 13, que traz por tema José, a realidade de um sonho. Ou seja, vamos estudar hoje a nossa última lição deste quarto trimestre de 2015. O nosso textuário se encontra em Gênesis, no capítulo 41, versículo 38, que nos diz assim: E disse Faraó a seus servos: Acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus? A verdade prática, escravo ou senhor, José sempre se destacou por uma vida de excelência e fidelidade a Deus. A nossa leitura bíblica em casa se encontra em Gênesis, no capítulo 45, e do versículo 1 até o 8. Gênesis 45, do 1 até o 8, que nos diz assim: Então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele, e clamou: Fazei sair daqui a todo varão, e ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. Ele levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e a casa de Faraó o ouviu. E disse José a seus irmãos: Eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. E disse José a seus irmãos: Peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. E agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante da vossa face, porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega. Pois, pelo que Deus me enviou diante da vossa face para conservar vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim, não foste vós que me enviaste para cá, senão Deus, quem me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa e como regente em toda a terra do Egito. O objetivo geral de nossa lição de hoje é saber que os sonhos de José foram concebidos pelo Senhor. E o ponto central da nossa lição de hoje, meus irmãos, diz assim: José se destacou na casa dos seus pais, na casa de Potifar e no palácio de Faraó, por sua vida de excelência e fidelidade a Deus. Pois bem, meus irmãos, estamos encerrando nosso bloco de estudos sobre o livro de Gênesis. Hoje nós estamos estudando a nossa última lição, a lição do número 13, que traz por tema essa história belíssima de José e uma realidade de um sonho. E hoje, na lição de hoje, nós vamos entender uma coisa que a fé que nós temos, ela transcende muitos entendimentos humanos. Por quê? Pelo simples fato de que quando Deus nos dá um sonho, esse sonho ele é uma realidade, ele se torna uma realidade ao seu cumprimento no seu devido tempo. E é interessante que José, uma história belíssima narrada por Moisés, que José, ele foi um filho de Jacó,
quando ele teve na sua velhice, né? E interessante da mulher que tanto amava, que era Raquel. É interessante nesse entendimento de hoje que José, Deus tinha um plano maravilhoso na vida dele. Apesar que da sua linhagem não veio a descendência de Jesus, e sim de Judá, nós vamos falar um pouco hoje. E é interessante que José, de um sonhador, de um escravo, se torna o governador do Egito. E torna também um homem que traz a sua descendência para viver no Egito. Mais precisamente, na terra de Gozém. É interessante essa lição de hoje, por vários fatores, e também nos ensina que quando nós temos o sonho de Deus em nossas vidas, esse sonho se cumpre. Quando José teve os seus 2 primeiros sonhos, né, ainda era um novo menino ainda, né, por volta de 17 anos de idade, vamos entrar em demérito em relação a essa idade, né, e seu pai amava tanto que fez uma túnica diferenciada dos irmãos, que até então os irmãos já tinham inveja dele ali, túnica bonita, né, uma túnica colorida, segundo os estudiosos, relatos sobre essa túnica. E ali se começa o Deus trabalhar na vida dele, o agir de Deus na vida de José. José tem 2 sonhos, né? Conta o seu sonho para os seus irmãos já não gostavam dele, passaram a não gostar mais ainda. Aí ele conta também o outro sonho que teve para com seu pai Jacó. E dentro desse intervalo, seus irmãos já irado com ele, irritado com ele, era mais querido, ele era mais amado por seu pai Jacó, né? Pegam e jogam ele numa cisterna, numa cova, né? E pegam essa túnica e levam para o pai ensanguentado, com sangue de outro animal, para mim mentindo, né? Seu pai que ele tinha morrido, foi atacado por um animal feroz, selvagem. E é interessante que aí ele é retirado dessa cova, é vendido por 20 ciclos de prata e vai ser levado ao Egito, né? E ali é comprado por Potifar, né? É levado ali juntamente. Por quê? Ele fica ali. Então já é um plano de Deus ali. Aí começa a desenrolar da história. É interessante que José, apesar de toda a sua, vamos dizer, uma falta de experiência para com aquele império que tinha, porque quando chega, se depara com aquele monumento gigantesco que era o palácio egípcio, aprende uma nova língua, aprende uma nova cultura, né? Começa a entrar, vamos dizer assim, dentro do ritmo, né? Dentro da história, dentro do conhecimento histórico que ele teve, que ele começou a aprender ali com os egípcios, né? A parte administrativa, a parte da matemática, enfim, várias outras matérias que vieram dos egípcios, né? E do conhecimento deles. E ele aprende isso. Só que ele leva com ele, interessante, a cultura do seu pai, de adorar um Deus Altíssimo, de conhecer um Deus Altíssimo, tanto que Deus dá 2 sonhos para ele. É interessante que o tempo se passa e já bem preparado, podemos até dizer, dentro do palácio egípcio, acontecem fatos interessantes aí. Aí Deus já começa a trabalhar, intervir. A mulher de Potifar, vendo a grandeza desse menino, desse jovem, né, tenta sediá-lo, tenta deitar com ele. E ele se esquiva, né, dessa tentação, podemos dizer. Temos um relato muito interessante também, um paralelo interessante com Daniel. Daniel, quando negou totalmente os manjares do rei Nabucodonosor, né, sabia que ali não tinha nada de Deus, que era oferecido a ídolos, né? E José, por não aceitar essa tentação da mulher de Potifar, ele pega, num dia que eles estão sozinhos na casa, no palácio, melhor dizendo,
Ela tenta de todas as formas, tenta ludibriar ele, tenta trazer ele para o seu leito, né? Para trazer para a sua cama, melhor dizendo. E ele não, de toda a sua fidelidade, todo o seu amor a Deus, porque ele não só respeitava, ele não só era fiel a Deus, como também ele respeitava Faraó pela posição que tinha. Muito interessante. E a mulher dele tenta de todas as formas, né? Nós sabemos a história. E aí ela não consegue o seu êxito. Aí quando Potifar chega, podia possivelmente estar numa viagem, volta, e ela conta isso, ele pega, ele não mata, ele podia muito bem matar o hebreu, ele não matou. Pegou e colocou ele na prisão. E dentro da prisão, ele fica um período preso, e nesse período o próprio carcereiro vê a grandeza de José. Né? E José estava ali, pagando um preço que até então ele não cometeu. Ele não cometeu, não fez nada, mas estava ali preso, carcerado ali, mas ajudava o carcereiro. Tudo que ele colocava as mãos, a Bíblia nos relata que prosperava. E nessa prisão ficou 2 servos de Faraó junto com ele ali. E ele interpreta os sonhos de cada um. Um morre e outro é restituído ao seu cargo. E ele diz para aquele que é restituído ao seu cargo: não se esqueça de mim quando estiver no palácio. Passa-se 2 anos. Aí Faraó tem um sonho. 2 sonhos que se transformam em um. Aí, passados 2 anos, aí se lembram de José. Porque até então, com certeza, o Faraó não tinha também, assim, se lembrado dele. E lembra-se dele e manda buscar ele. Devia estar mal vestido, sujo, né? Dá um banho em José, dá um trato em José, podemos dizer, e traz ele diante da face de Faraó. E Faraó lhe conta o sonho, ele interpreta o sonho, mas ele interpreta o sonho de uma maneira tão belíssima que ele não interpreta o sonho, ele, José, como ele sendo tal, vamos dizer. Não, ele sempre coloca Deus. Deus irá revelar o sonho a Faraó. E revela o sonho para Faraó, interpreta o sonho para Faraó. E Faraó vendo a sua, podemos dizer, soberania na área da inteligência ali, que era um homem muito inteligente também, era um homem que tinha uma sabedoria grande. José era muito sábio, podemos dizer. Podemos sim, meus irmãos, né? Porque Deus deu um grande entendimento para ele ali, interpretar isso, né? E essa inteligência, sabedoria, né? Depois na parte administrativa, o conhecimento que ele teve depois, que ele passou isso, né? Aí Faraó diz para ele, como nós temos no texto áureo, muito interessante, quando diz aqui no Gênesis 41, versículo 38, e disse Faraó aos seus servos, né? Porque trouxe todos, antes tinha trazido todos os seus magos ali, né? Seus feiticeiros que tinha na época, pessoas que não conseguiram desvendar, aí ele interpreta o sonho, porque os feiticeiros queriam adivinhar, né? Os magos queriam adivinhar o sonho de Faraó, mas José é diferente. Os servos de Deus não tentam adivinhar o sonho de Deus para conosco. Nós interpretamos o que Deus quer nos dizer, o que Deus quer nos avisar, o que Deus quer nos dar futuramente. E Faraó diz essa palavra belíssima aqui, reconhecendo Deus, podemos dizer, de Jacó. E disse Faraó aos seus servos: acharíamos um varão como este, em que haja o Espírito de Deus? De forma alguma. Aí nós conhecemos bem a história. Ele é colocado abaixo de Faraó, governador. Coloca um anel no seu dedo, né? Coloca um colar de ouro no seu peito, e se transforma no governador. Aí começa o trabalho entre 7 anos de fartura e 7 anos de seca. E a história nos narra que nesse tempo, nesse intervalo, houve uma grande fome, já se realizando essa interpretação, já confirmando essa interpretação. E nesse intervalo, a família de José vem até ele para buscar alimento, porque Jacó estava pedindo para que os seus filhos fossem
descesse até o Egito e comprasse alimentos, e a sequidão era grande. Aí ficamos a imaginar como José se depara com seus irmãos, que seus irmãos venderam ele, né? Jogaram ele numa cisterna, depois venderam ele. Ele podia muito bem, aí começa a se completar o primeiro sonho, quando eles ficam perante ele. Depois se completa o outro sonho no final, quando seus irmãos ficam também a segunda vez perante a ele. E o jovem José? Ficamos a pensar e imaginar como que ficaria esse jovem. Então os sonhos já começam de lá no começo, quando ele começa quando Deus dá os dois sonhos para ele no começo, ele já começa a se completar, ou seja, se finalizar, né, na vida de José, de seus irmãos e de sua família. Então, ali depois, no tempo, eles revela aos seus irmãos quem ele era, né, pergunta nesse intervalo quem que era, seu pai estava vivo, pergunta se tinha mais um irmão que era Benjamim, né, que era irmão de sangue dele. É interessante essa história, muito belíssima, uma história que faz com que nós entendemos que de um sonhador, um escravo e um governador do Egito. É Deus que faz. Que Deus nos dá um sonho para nós, mas que nesse intervalo de sonho que Deus nos dá, há momentos difíceis, momentos tribulosos em nossas vidas. Assim foi com José. Não foi diferente, mas depois nós sabemos da história, o que se transformou essa nação, Israel. Né? Esse povo veio. Eram 70 quando chega no Egito. Jacó, a sua família, seus descendentes, seus filhos, né? Em geral. Aí depois nós sabemos que depois, quando eles ficam cativos, né? Porque até então o faraó que estava na posição do outro, o faraó que já não estava mais, não conhecia a história de José, não conhecia a família de Jacó. Escraviza o povo hebreu porque cresceu muito a nação de Israel, cresceu. Aí sabemos a história que 430 anos se passa, né, até vir o libertador ali, Moisés, né, o legislador Moisés, como nós conhecemos. Mas irmãos, a lição de hoje, ela traz para nós esse tema belíssimo que nós falamos aqui uma narrativa rápida, para que nós possamos entender melhor a lição de hoje. Na lição de hoje, nós estamos finalizando, como eu já falei. Então, graças ao nosso bom Deus, que nos proporciona mais um encerramento de trimestre, onde estudamos o livro de Gênesis. Lições belíssimas e algumas polêmicas. Tivemos algumas lições polêmicas, mas graças a Deus nos deu graça para que nós possamos estudar a lição dessas que deram polêmicas aí, né? Estamos fechando o trimestre com o início de todas as coisas, né? E vamos iniciar com o fim de todas as coisas em 2016. No estudo de hoje iremos abordar a vida de José, com os seus sonhos que se tornaram uma realidade. Mas quem foi José? O filho de Jacó. José em hebraico significa ele, Jeová, acrescenta, ou ele, Deus, acrescenta. O filho do patriarca Jacó e Raquel nasceu em Padã-Arã, conforme Gênesis capítulo 28, versículo 2, 30, do 22 ao 24, onde temos o nascimento, né, de José. Padã-Arã, em hebraico, planície de Arã ou Síria, o planalto cultivado com o rio Eufrates, como distinto da região montanhosa que se vê em volta. Era nessa região que Naor e Abraão habitavam antes da viagem para a terra de Canaã, conforme alguns versículos, né, que temos aqui que fala sobre essa terra. Gênesis 25, 20, 30, 31, 18, 33, 18, 35, versículo 9 até o 26 e 46 e 15. José, filho dileto de seu pai e odiado por seus irmãos. Gênesis 37, versículo 3 e 4. Seus sonhos, Gênesis 37, do 5 ao 11, temos aqui o primeiro sonho, né, que Deus dá para José. Vendido por 20 ciclos de prata, conforme Gênesis 37, versículo 28. Levado para o Egito e vendido a Potifar, Gênesis 37 e 36. Fiel em resistir à esposa de Potifar,
Gênesis 39, do 7 ao 12. Em prisão, Gênesis 39, do 19 até o 23. E interpretou 2 sonhos de Faraó. Gênesis 41, 25 ao 32 também interpretou os sonhos, na prisão. Feito governador do Egito. Gênesis 41, 43. Seus irmãos o visitaram. Gênesis 42, versículo 6. Deu-se a conhecer a eles. Gênesis 45, do 1 ao 28. Chamou seu pai e seus irmãos para o Egito. Gênesis 46, versículo 5. Morreu e foi embalsamado no Egito. Gênesis 50, versículo 22 até o 26. Seus ossos foram levados do Egito pelos filhos de Israel e enterrados em Siquém, conforme em Josué, capítulo 24, versículo 32. O nome de José se emprega para designar 2 meias tribos, a de Manassés, que era seu filho, nascido no Egito, e também de Efraim, que era filho também de José, nascido também no Egito, conforme em Josué, capítulo 16, versículo 1 até o 4. Como sempre nós fazemos, meus irmãos, dentro dos nossos estudos, nós fazemos uma interpretação teológica dentro da leitura bíblica em classe, mais precisamente dentro do capítulo 45, e versículo aqui a leitura bíblica em classe dá para nós do versículo 1 até 8, dentro do capítulo 45. Então nós separamos 2 versículos que é muito importante para o estudo de hoje. Gênesis 45, versículo 5 nos diz assim: Deus me enviou. O título aqui, meus irmãos, é José se dá a conhecer aos seus irmãos. Aqui nesse capítulo 45 de Gênesis, José se dá a conhecer a seus irmãos. Então, Deus me enviou, conforme no capítulo 45, versículo 5. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vós pese os vossos olhos, por me haveres vendido para cá, porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante da vossa face. José revela que muitas vezes Deus sobrepõe sobremaneira a sua providência e controla as ações dos seres humanos a fim de executar a sua vontade. Gênesis 50, 20 temos referências sobre isso. Ou seja, temos aqui uma providência divina para com o povo de Israel e preservou o povo de Israel através de José. Gênesis 45, versículo 7, temos aqui para conservar vossa sucessão. No versículo 7 do capítulo 45 diz assim: pelo que Deus me enviou diante da vossa face para conservar a vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Deus operou através de José para a preservação do povo do concerto do qual descenderia a Cristo. Note-se que, embora Cristo viesse da linhagem de Judá e não de José, Deus usou este para preservar a linhagem da qual viria Cristo. José, portanto, foi um antecessor espiritual de Cristo, algo muito mais importante do que ser ancestral físico, conforme temos referências em Romanos, no capítulo 4, versículo 12 até o 16. Conforme temos esse relato que veio da linhagem, Jesus veio da linhagem de Judá, conforme em Gênesis, no capítulo 30, deixa eu ver aqui, versículo 49, e capítulo 49, onde fala dessa linhagem, de Judá, que Jesus Cristo veio da linhagem de Judá, conforme Gênesis capítulo 49, meus irmãos, no versículo 8, 9 e 10, que nos diz assim: Judá, onde temos aqui as bênçãos de Jacó para com seus filhos. Judá, a ti te louvarão os teus irmãos, a tua mão será sobre o pescoço de teus inimigos, os filhos de teu pai a ti se inclinarão. Judá é um leãozinho da presa, subsiste, filho meu. Encurvar-se e deitar-se como um leão, e com um leão velho quem o despertará. Cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Aí também ele fala também
que vem a descendência de Davi, depois vem, né, Jesus Cristo. E dentro da nossa lição, meus irmãos, nós temos aqui 3 tópicos. O primeiro tópico, vamos conhecer a história de José. Vamos analisar no segundo tópico a vida de José como escravo. E no terceiro tópico, mostrar que Deus providenciou por intermédio de José um lugar de refúgio para Jacó e sua família. Então temos aqui no primeiro tópico a história de José. O filho da afeição, né? Era um filho que Jacó teve em sua velhice, né? E também da sua esposa amada, Raquel. Conforme Gênesis capítulo 29, 18 ao 20 e 30. Né? Aí temos aqui um nascimento, que foi uma celebração do seu nascimento, conforme Gênesis, pela sua mãe, Gênesis capítulo 30, versículo 22 até 24. E nós falamos que o nome de José em hebraico significa Jeová acrescenta, né? Ou Deus acrescenta. Filho da decisão, né? Aqui fala no versículo, Gênesis capítulo 30 e versículo 25, onde Jacó estava, né, em Padarã, estava ali sob o domínio, vamos dizer, de Labão. Ele queria voltar para a sua terra de origem, né, a terra de seu pai Isaac, conforme Gênesis 30, 25. Filho dos sonhos, né, conforme Gênesis capítulo 37, 7. Eis que estávamos atados, né, ele fala do sonho dele no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam o meu molho, né? Fala do primeiro sonho. Aí no segundo ele fala para o pai dele, né? Conforme Gênesis 37, 9. E eis que o sol e a lua, onde as estrelas se inclinavam a mim. Gênesis 37, 9. Ao ouvir o relato, indagou-se seu pai: porventura, viremos eu, a tua mãe e teus irmãos e Kenara, nós perante até a ti em terra? Gênesis 37, 9. Então, por causa disso, seus irmãos viriam odiá-los. Nós falamos sobre isso. Jacó, entretanto, tudo guardava no seu coração. No subtópico 2, temos aqui um escravo chamado José. O preço de um jovem, né, foi vendido por 20 ciclos de prata aos ismaelitas, conforme Gênesis 27 e 28. Né? O seu preço era muito grande, muito alto, para ser vendido por 20 ciclos. Então não tem preço. A Bíblia nos relata quando ele estava no Egito, quando ele foi levado ao Egito, quanto foi vendido esse jovem, o José. Não tem um preço estimado, né? A tamanha grandeza desse menino, né? Desse jovem. O preço dele não tem valor. A pureza de um jovem. Ainda temos aqui os relatos, né, da esposa de Potifar. Nós já falamos no começo aqui que ele se desviou, né, desse pecado. Como fazer uma comparação com Daniel também, que não se entregou aos manjares do rei, né? Podemos assim também trazer um paralelo dentro do estudo de hoje, dentro da comparação com o jovem José. Como, pois, faria eu esse tamanho mal e pecaria contra Deus? Então, ele tinha um respeito tanto com o faraó, também muito mais contra Deus, porque ele sabia que ele não só pecaria contra Deus, ele trairia a confiança de faraó, como também pecaria contra Deus. A prisão de um jovem, né? Então foi preso porque até então o faraó não, nós já falamos isso, o faraó não acreditou, né? Não quis nem, acho que nem quis ouvir a história dele, de José. Foi diretamente já levado à prisão. E nessa prisão ele interpreta o sonho, né, dos dois que estavam ali. Um seria enforcado, seria morto, né? O outro se tornaria ao seu posto, e que não se esquecesse dele. Aí nós já falamos um pouco na história, que passado 2 anos, aí se lembra após o faraó ter um sonho, aí manda chamar José. E quando José interpreta o sonho de faraó, né, automaticamente o faraó reconhece que não teria ninguém com o Espírito de Deus, com tanta sabedoria, por dizer, quanto aquele jovem, e coloca ele como governador. Aí no tópico 3 nós temos aqui um lugar de refúgio para Israel, né? Ou seja, José não se limitava a sonhar, também interpretava sonhos, né? E também falamos aqui que o seu ministério é parecido muito, né, com o de Daniel. Aí o intérprete de sonhos, né, interpreta os 2 sonhos daquelas 2 pessoas que estavam com ele ali encarcerados, né? De acordo com suas palavras, o copeiro-mor foi restituído ao cargo, o padeiro-mor foi enforcado, conforme Gênesis capítulo 40, versículos 6 até o 22. Né?
Quem sonha não despreza os sonhos alheios, né? Ele não desprezou o sonho, ele teve a atenção, né? O carinho ali de ouvir o sonho, porque ele viu o semblante de ambos caídos, né? Não sabiam, aí ele interpreta o sonho, né? Desses dois servos de Faraó. Não são o de Deus as interpretações, né? Da ligação, não são de Deus as interpretações, conforme Gênesis 40, versículo 8. Aí, passa-se 2 anos, nós já falamos isso, mas vamos repetir. Passa-se 2 anos, nesses 2 anos que ele interpreta o sonho, aí se lembram dele, porque Faraó tem 2 sonhos que perturbam o Faraó, né? Mexe com o Faraó, mas o que será? Aí lembra dele, traz ele, nós já falamos aqui no começo, dá um trato nele ali, né? Levam ele diante do Faraó, ele fica face a face diante do Faraó e ouve, né, o sonho que Faraó tem. Aí ele diz que dos sonhos que Faraó teve, 2 sonhos representava um. Tinha a conclusão de uma só vez. De 2 sonhos se tornou um. Era um só, melhor dizendo. Aí um economista de excelência, passados 2 anos completos aqui, nós temos aqui dentro da nossa sessão, né, onde Faraó revela os sonhos, né, aí ele fala para o Faraó o que devia ser feito. Nós já falamos aqui que no capítulo 41, melhor dizendo, versículo 38, quando o Faraó se depara, porque quando o Faraó tem esse sonho, ele convoca todos os adivinhos, os magos, enfim, os que estavam ali ao seu redor, que trabalhavam para ele, nenhum deles conseguiu adivinhar o sonho de Faraó. Adivinhar o sonho de Faraó, como eu já falei, José não adivinhou, interpretou o sonho de Faraó. Acharíamos, melhor dizendo, um varão como este, em que haja o Espírito de Deus, conforme Gênesis capítulo 40, 38, muito interessante, meus irmãos. Então, ele reconheceu, será que vamos achar alguém com o Espírito de Deus, conhecimento que esse menino tem, que esse jovem tem? Não. O Salvador de seu povo, né? Aí nós sabemos a história que é colocado ele como governador do Egito. Acima, só teria ali dentro do palácio, Faraó. Ele era o que comandava tudo. Faraó entregou tudo em suas mãos. Tudo em suas mãos, para ele comandasse tudo ali que estava, né, em suas mãos. Aí manda, aí nós gostamos da história que aí José, ele se apresenta aos seus irmãos, né? Aí temos também uma história muito interessante que nós não podemos deixar de falar, de Benjamim, né, que era um dos irmãos de sangue da mesma mãe, melhor dizendo, de José. É interessante aí que ele pergunta, né, se tinha um irmão, era ele, e traz a família de Jacó para o Egito, né, para que habitasse na terra de Gozém, onde Faraó deu essa terra para eles, e ali se transformou, se engrandeceu a família de Israel. Como eu já falei, 70 entrou na terra do Egito, 70. Depois, passados um tempo de cativeiro, né, vamos dizer cativo no Egito, durante 430 anos, saem milhões, né, muitas pessoas, né, o povo cresceu, a nação de Israel cresceu. Então de 70 se tornou uma nação grande, porque prosperou, como Deus já tinha dito, que essa nação ia prosperar, né? E dentro da nossa conclusão de hoje, dessa belíssima lição, dessa última lição de 2015, né, a lição de número 13. Conclusão: se fizermos a vontade de Deus, até as diversidades redundarão em bênção. Não foi diferente com José. E livramentos aos que nos cercam. Todavia, não nos impacientemos se os sonhos que nos dá o Senhor demoram a se cumprir. Para tudo há um tempo determinado. Há tempo para sonhar e também para que cada sonho se realize. Que tudo ocorra, pois, de acordo com a vontade de Deus. E aconteceu. O sonho de José se tornou uma realidade. Daquela pequena nação se transformou numa nação grande. Deus preservou através de José a nação de Israel, o povo de Israel. E veio em consequência, né, da descendência de Judá, da linhagem de Judá, que nós sabemos e conhecemos a história, veio Davi, depois a descendência veio de Jesus Cristo. Pois bem, meus irmãos, lição belíssima de hoje. Estamos aqui muito felizes de ter passado essas lições durante
quarto trimestre de 2015 para vocês que nos assistem. Tenho muito a agradecer a Deus pela alegria de estar expondo as nossas pré-aulas aqui do Professores em Cristo, EBD. E temos só a agradecer a vocês que têm nos acompanhado, né, durante esse tempo aqui, durante esse trimestre, durante o ano também, que nós temos algumas aulas já anteriores que temos no nosso canal. Vai passar para vocês justamente, já deixando de falar para vocês, não deixando de falar, mas dizendo, vai passar para vocês aí o nosso canal. Acesse o nosso canal, se inscreva no nosso canal. Também temos ali o Facebook, vocês podem solicitar o pedido de amizade também conosco ali, para que vocês possam conhecer mais o nosso trabalho, né? Logo, logo nós estaremos com uma novidade do Professores em Cristo EBD, nosso site, que está para sair início aí de 2016, nós estamos já trabalhando nisso, onde vamos ter nossas aulas, vamos ter ali algumas parcerias, né, de alguns irmãos aqui de Sorocaba, no estado de São Paulo, né, alguns irmãos aí que escrevem livros, alguns irmãos também que têm um ensino também pautado, né, dentro da escola bíblica dominical. Esse site vai ser justamente para esses trabalhos, para enriquecimento da obra do Senhor, né? Então vamos ali, meus irmãos, quando logo estará no ar, né? Você pode até acessar, que já tem a primeira página, nós estamos em construção desse site, mas logo, em nome de Jesus, vai sair esse site belíssimo, onde vamos ter estudos da escola bíblica dominical, vamos ter várias lições ali, para enriquecimento de você, professor, de você, professora, você, aluno, né? O superintendente também esteja ali acessando o nosso site, também aprendendo também conosco, também nos ensinando também. Nosso canal, temos aí muitas pessoas que nos compartilham, e também peço aos irmãos que também coloquem ali as dúvidas, coloquem também o que achou das aulas, enfim, que nós possamos também enriquecer e ver que a cada dia mais a obra do Senhor venha crescer e que nós venhamos, irmãos, diminuir. Isso é muito bom, né? Isso é muito bom para o enriquecimento da obra do Senhor. Pois bem, meus irmãos, temos aqui já de posse a nossa primeiro trimestre, né, de 2016, melhor dizendo. Vamos estudar sobre o livro, praticamente está todo incluído em Apocalipse, né? Vamos estudar sobre esse tema belíssimo, né? E o tema de nosso primeiro trimestre, né? Vamos estudar escatologia, o final de todas as coisas, esperança e glória para os salvos. E o comentarista, né, o articuladores das lições da CPAD, que é o comentarista Elinaldo Renovato de Lima, né? Nós temos um carinho também, um apreço por esse homem de Deus que tem nos agraciado pelas suas lições, né, pelos seus comentários bíblicos em relação às lições da CPAD. E nós vamos começar, né, nós terminamos com o começo de todas as coisas, e como eu já falei no início da nossa lição, e vamos finalizar nós vamos iniciar com o final de todas as coisas. A esperança e glória para os salvos. E já não deixando de falar, espero que você me acompanhe na primeira lição desse primeiro trimestre de 2016 com o tema Escatologia, o estudo das últimas coisas. Eu aguardo você nessa primeira lição no primeiro trimestre de 2016. Pois bem, meus irmãos, muito obrigado a todos vocês que nos assistem. Antes de finalizar, eu gostaria de desejar para todos vocês um ótimo Natal, que seja comemorado o verdadeiro Natal para os cristãos. Amém? Um ano de 2016 belíssimo, riquíssimo de paz, de bênção, que Deus alcance todas as promessas que tem prometido para vocês, que vocês permaneçam com Cristo, que Deus abençoe todos vocês. Professor, professora, aluno, aluna, superintendentes da escola bíblica de todo o nosso Brasil, que Deus abençoe todos vocês. Ore por esse trabalho também, que nós possamos estar em 2016 fortalecidos, enraizados dentro dentro das Escrituras Sagradas. Nós possamos em 2016 crescer mais e mais ainda. É assim que nós desejamos a vocês, nós aqui dos Professores em Cristo EBD, desejamos a todos vocês muitas felicidades, e que em 2016 nós possamos estar juntos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.